E galera, tô aqui mais uma vez com vocês, graça e paz. Pera aí. E Deus é bom demais, né? No vídeo de hoje, o Senhor ele tá trazendo uma palavra para nossas vidas que é muito importante, que é muito poderosa, muito maravilhosa. Uma palavra que precisamos constantemente estar vivendo, né? Que é uma palavra que traz uma revisão na nossa vida, uma palavra que faz a gente reavaliar, né? O nosso coração, examinar a nossa vida por dentro, né? Nossas intenções, como nós estamos vivendo, certo? Então, vamos lá? A palavra de Deus de hoje é 1 Coríntios, a primeira parte da palavra, 1 Coríntios capítulo 3. A palavra de Deus em 1 Coríntios no capítulo 3 está escrito aqui. Eu vou ler a partir do versículo 1. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não com alimento sólido. Pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Pois, se entre vocês há pessoas que dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus. E com nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Bom, eu li, deixa eu ver aqui, 4 e 5. Eu li o versículo 4 e 5, mas na verdade é só até o versículo 3. E a palavra de Deus, ela primeiramente no versículo 1 começa dizendo o seguinte: estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão agindo, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Por exemplo, uma criança, você leva ela para o culto e em algumas igrejas há a parte que é só a salinha onde as crianças ficam, né? E outras não. Então, digamos que você leva a criança para o culto e ela vai assistir a pregação, ela vai ver a pregação e o pastor começa a falar muita coisa séria, começa, né, a ensinar e tal. O pastor ele fala, não adultere, pois o adultério trará a morte, consequentemente tanto uma vergonha pública como também uma morte espiritual e sei lá, não traia o seu marido e tal, isso, aquilo, outro. Assuntos que são para os maduros na fé. A criança ela vai estar ali naquele meio e ela não vai entender, ela não vai receber aquela palavra porque não é uma palavra que a mente dela está pronta para receber. Ela vai ouvir, mas ela não vai entender nada. E a palavra de Deus está dizendo aqui: queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Seguir ao Senhor como deveria. E como é que Jesus deve ser seguido? Vamos para Mateus,
que também é uma palavra bastante conhecida. Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24, Jesus disse aqui: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser conservar a sua vida vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la novamente. Então, o versículo 24, Jesus ele já disse tudo, olha só. Se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí quando a gente vem aqui para 1 Coríntios, capítulo 3, a palavra está dizendo assim: Estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. E a maneira como se deve seguir a Jesus é como ele mesmo fala em Mateus 16, 24. Negando-se a si mesmo, tomando a cruz e o acompanhando, indo aonde ele vai. Ou seja, aonde ele está te mandando ir, você vai lá porque ele já está lá, né? Fazendo a obra e vai te usar lá. A palavra de Deus ela está dizendo aqui: mas os seus próprios desejos. E o que foi que Jesus ele acabou de falar aqui em Mateus capítulo 16, no versículo 25? Porque todo aquele que quiser conservar a sua vida vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la novamente. Seguir o próprio desejo é claramente a própria conservação da vida. É seguir a Jesus do seu jeito, é ter Jesus como se ele fosse uma ferramenta e não como ele sendo o Senhor da sua vida. Então, é muito bom, é importante que a gente tenha essa consciência de que Jesus não é uma ferramenta, que a gente não pode pegar ele a hora que a gente quer e quando a gente está precisando, e quando a gente não está, a gente descarta ele, né? A palavra de Deus ela diz no versículo 16: Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Por quê? Porque o que é forte, logicamente, não é fraco. E o que é do Espírito não é da carne. Essa vida de criança, essa vida dos próprios desejos, de não seguir ao Senhor como deveria, é uma vida na carne, é uma vida na fraqueza. É o que a palavra está deixando claro aqui. Ela está dizendo aqui: não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Por quê? Porque a força do Espírito é muito diferente e muito mais além do que a própria força da lógica, ou do raciocínio, do intelecto, seja lá o que for. Então, o que o Senhor ele está dizendo, vejam só, o versículo 2: Eu vos tenho nutrido com leite, e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? A palavra de Deus por si só já fala, inspira, nos ensina, ela educa na justiça, corrige, ela repreende, ela ensina. Então, se você tem vivido assim, arrependa-se. Eu não vou dar uma de João Batista aqui e começar a gritar, mas arrependa-se. Arrependa-se porque o que você está fazendo, você acha que é certo, mas na verdade não é. Em Provérbios capítulo 16, no versículo 2,
Está escrito. Você pensa que o que você faz é certo. Você pode pensar que o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Nunca esqueça disso. O irmão que você fala mal, ele pode não estar ouvindo e nem vendo, e muito menos sabendo o que está acontecendo. Mas Jesus está vendo. E Jesus disse: não há nada oculto que não seja revelado, nem nada escondido que não seja descoberto. Então, o que o Senhor, Ele está mandando a cada um daqueles que estão fazendo isso é se arrepender, é parar, porque nós somos irmãos em Cristo, e Cristo é o nosso cabeça, e nós somos o povo dele. Nós não devemos viver assim. A gente não deve viver dessa forma. A gente deve se amar, a gente deve amar o irmão, a gente deve cuidar da necessidade e da precisão dele. Por que a gente vai ter inveja do irmão? Por que a gente vai deixar que um desejo mau do nosso coração, um pensamento elevado, sabe, de um próprio desejo mau do nosso coração, encha a nossa mente, faça com que a gente seja contra o nosso amado irmão, contra a nossa amada irmã? É o nosso semelhante, é aquele que também carece, que também precisa. E por que a gente vai fazer isso? Por quê? Sabe, a meninice é uma coisa que só é para criança. Se você ainda está agindo como uma criança, então você ainda não amadureceu na fé. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e deixei para trás as coisas de criança. Olha só. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e deixei para trás as coisas de criança. Mas vamos voltar aqui para o que a palavra de Deus está falando em 1 Coríntios, no capítulo 3. O versículo 3 diz: vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Então, se você está agindo assim, não tente mentir contra a verdade, porque não há nada que possa ir contra a verdade, mas somente a favor dela, como está escrito também na palavra. Porque está escrito aqui, a gente não pode ir contra a palavra. A palavra está dizendo aqui. Isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Então você está agindo assim, não é porque é Cristo que está mandando você agir. Não é o Espírito de Deus que está guiando você. Você está agindo assim com inveja dos irmãos, dividindo os irmãos, guerreando entre si pela sua própria vontade. Mas não faça mais isso. Arrependa-se. Pare de praticar essas coisas. Tenha os olhos do Abba para cada um dos irmãos. Tenha o coração limpo, o coração limpo, sincero e verdadeiro, sem máscara, sem fingimento. Se tem alguma coisa que tá machucando, não sei, que tá mal, sabe? Você ficou mal com a pessoa, sei lá, você não gostou do que ela fez, você sentiu alguma coisa, alguma inveja, teve ciúme, chega até a pessoa e conversa com ela.
É melhor que você seja humilde, que você reconheça seu erro, que você chegue lá até ela, que você peça perdão a ela pelo que você ficou contra ela, sabe? Que manchou seu coração, do que você ficar com isso no seu coração e perante Cristo você tá sujo por conta de quê? De um orgulho que você tá tendo. Tá se guardando aí, tá se endurecendo, não querendo dar o braço a torcer, não tá querendo se libertar, não tá querendo se limpar. E aí vai ficar com essa inimizade, com essa divisão por causa da inveja que você sentiu, por causa do ciúme. Sabe? A gente é mal por natureza, gente, a gente já sabe disso. Mas é como a palavra fala em Gálatas 5, foi pra liberdade que Cristo nos libertou. E por isso a gente não deve dar mais lugar aos desejos de antigamente que dominava a gente, não. A gente tem que permanecer na novidade. Tudo com Cristo é novo. Tudo com Cristo é novo. A renovação da mente, o coração de carne, o novo nascimento, o batismo com o Espírito, sabe? Tudo é novo. Você morre para o mundo, você nasce para Deus. A velha natureza já foi crucificada lá com Cristo na cruz. E você se torna uma nova pessoa. O seu andar é diferente. Você é uma nova pessoa. A sua comunhão com a igreja, o seu olhar para a igreja, não é porque o irmãozinho tá no grupo cantando, porque você não tá, porque você tem que chegar na igreja, você tem que reparar na roupa que a irmã tá usando, você tem que olhar se o louvor tá bom. Não, você não tem que reparar nessas coisas. Você não tem que ver se o pastor pregou uma palavra boa. Você tem que chegar ali, você tem que ver o que a palavra de Deus está ensinando. O que foi que Jesus disse? Ele disse, amem-se. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Então você tem que olhar para cada um deles como a sua família. É membro. Você é um membro do corpo de Cristo, eles são um membro do corpo de Cristo. Então vocês se conectam, vocês se encaixam assim como está lá em Efésios capítulo 4. Tanto como eles precisam de você, você precisa deles também. Então, toda essa, como é que eu posso falar? Essa cegueira aí, essa casca, esse negócio ruim aí, da inveja, do ciúme, da discórdia, das divisões, tudo isso aí tem que ser jogado fora. Se você vem, se isso já vem na sua vida, sabe? Te acompanhando, você até pode ter mudado de igreja e foi para outra igreja, mas o negócio ainda fica em você, porque você pensou que o problema era a igreja, mas na verdade o problema tá em você. Fala com o pastor, pede oração, sabe? Busca no Senhor a liberdade mesmo, para que você, pensando que é trigo, seja um joio. Você já imaginou? Você já parou para pensar, para analisar seu coração? A sua caminhada no Senhor? Se você diz que é da luz, mas você faz as coisas das trevas, o que você está fazendo? Você está mentindo, com palavras e com ações. É o que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1. Então, reavalie quais são as suas intenções. Porque na verdade o Senhor dos senhores e Rei dos reis é Jesus. Ele é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. A gente não é digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Quanto mais a gente querer ser visto ou ser reconhecido, querer ter, sabe, um lugarzinho ali, deixa eu ter uma fama aí. Não, tem esse negócio, não. Ele, o Senhor, se fez servo. Ele, rei, se desfez da sua glória. E ele nos deu exemplo, porque a palavra de Deus diz, ele mesmo disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Olha o que a palavra de Deus fala aqui em Filipenses, no capítulo 2. Só para o Senhor ele renovar a nossa mente com a sua palavra. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, diz aqui, não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos.
E aí o versículo 4 fala assim: não pensem unicamente ou somente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Essa é a vontade de Deus, e não os nossos próprios maus desejos, e não o nosso próprio desejo do nosso achismo ou do nosso querer. O dono da igreja é Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Ele constituiu pastores, profetas, evangelistas, ele constituiu apóstolos e ele constituiu mestres. E a palavra fala em Efésios no capítulo 4 que ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Foi a fim de preparar o povo de Deus para o serviço cristão que Jesus constituiu essas pessoas, que ele deu esses dons para as pessoas que ele escolheu, que ele não exaltou, porque ele não colocou como maior do que vocês, como melhor do que a gente. Ele escolheu e ele separou. Mas ele, como está lá em 1 Pedro no capítulo 5, ele é o supremo pastor. E quando vier, ele dará a coroa de glória para todos eles, cada um desses que estão servindo a ele, que estão trabalhando, que estão cooperando com a obra dele, que estão sendo guiados pelo Espírito dele. Então, é como a palavra de Deus ela está dizendo aqui. Se você vê essas coisas em você, arrependa-se. Para fechar essa parte, eu quero ler Filipenses 2, do 1 ao 2, que diz assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Essa é a vontade de Deus. Então, que a partir desse momento, como João Batista ele disse, mostrem, em Lucas 3:8, ele disse, mostrem que vocês se arrependeram pelos seus frutos, ou seja, façam coisas que as suas obras mostrem que vocês estão arrependidos, ou seja, passem a viver de uma maneira que realmente revela o verdadeiro arrependimento que vocês tiveram, a metanoia que aconteceu na mente de vocês, vivendo o que está em Romanos capítulo 12, né? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E assim vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E a segunda parte do vídeo, como eu tinha falado, né, que eram duas palavras, a segunda palavra é também de 1 Coríntios, mas no capítulo 5. E a palavra de Deus, ela diz aqui a partir do versículo 6. Que coisa terrível o orgulho de vocês. Vocês não sabem que um pouco de fermento fermenta toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês de fato são. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa com esse Cordeiro, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da imoralidade. Em seu lugar, festejemos com os pães sem fermento, com o pão puro da honra, da sinceridade e da verdade. A palavra de Deus ela está dizendo exatamente aqui, no versículo 7. Livrem-se do velho, livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento como vocês de fato são, pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós.
livrem-se do fermento velho. Que fermento velho é esse? Quando um padeiro ele vai fazer o pão, ele vai preparar a massa do pão, ele usa o fermento, certo? Agora você imagine se ele pegasse uma massa nova e ele pegasse um fermento velho, estragado, e ele colocasse. Eu não sei, porque eu só estou dando aqui um exemplo, eu não conheço muito essas coisas em relação à questão de pão. Agora, imagine só, como é que iria ficar o pão, o sabor, o gosto do pão. A massa é nova. A massa ele comprou nova, é atual, tá aí com a data certinha, da validade, tudo legal. Só que o fermento já estava estragado, sei lá, vamos dizer assim que 2 meses, 3 meses aí. Tava podre, não prestava pra nada, né? Mas só que mesmo assim ele fez o pão, ele preparou. Que sabor, que gosto, que textura, que aparência deve ter ficado esse pão aí. A palavra de Deus ela está dizendo aqui: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês de fato são. Como de fato vocês são massa nova. Mas só que a palavra de Deus ela está dizendo: livrem-se do fermento velho para que vocês sejam. Então, o fermento do pecado, sabe? Aquele cair no pecado, aquele aceitar o pecado como algo normal, aquele cair na tentação, sabe? Aqueles costumes que você tinha de fazer coisas erradas, sabe? Aquela vontade de pecar, aqueles costumes, aquela sua vida sem respeito, sem consideração, aquela sua vida imoral. A palavra de Deus está dizendo aqui: livrem-se do fermento velho. Isso aí é um fermento velho. O fermento velho é aquele eu pecador, como em Romanos 6 fala, que ele já foi destruído com Cristo na cruz. Na vida daquele que morreu com Cristo também na cruz. Então, a palavra está dizendo que a gente deve se livrar. E o livrar-se se trata exatamente do deixar, do abandonar, do crucificar, do lutar contra toda vez que se levantar e tentar nos dominar, sabe? Querer envolver os nossos pensamentos. É por isso que em Efésios capítulo 4. Efésios no capítulo 4, eu vou até abrir aqui com vocês, que isso é uma palavra maravilhosa. Olha só o que diz aqui, a palavra de Deus em Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 20. Não, a partir do versículo 17, diz aqui: então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado e se entregaram a práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e a sua imoralidade desenfreada. E aí o versículo 20 fala assim: esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. E aí o 21 diz: se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. E aí o 23 fala: agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. E aí o resto do capítulo vai falando sobre
a conduta do cristão, como é que ela deve ser, o que é que ele deve deixar, né? Eu recomendo que vocês estejam lendo essa palavra, meditando em Efésios capítulo 4, amém? Mas voltando aqui, 1 Coríntios no capítulo 5, versículo 7, livrem-se do velho fermento. Então, como eu acabei de falar agora, o velho fermento, a velha maneira de viver, as coisas que você fazia. E a palavra de Deus ainda diz aqui, livrem-se do velho fermento para que vocês sejam massa nova. O que foi que eu acabei de falar agora? No livro de Efésios 4. Peraí que deixa eu abrir novamente aqui, que eu também não lembro. Quer dizer, que eu não lembro, né? Deixa eu ver. E aí o versículo 24 diz assim, não, 23 e 24. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza santa e justa, proveniente da verdade. E aí aqui, no versículo 7 diz, livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova. A massa nova é essa massa aqui, que Efésios 4:24 diz. Revistam-se do novo ser. Que novo ser é esse? É o novo ser, a nova criatura que Deus criou, como diz aqui, criada por Deus, que é parecida com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Ou seja, o novo ser, a nova criatura que Deus fez você ser em Cristo, é uma nova criatura que anda na santidade, na justiça e em verdade, que fala a verdade, que é da verdade. É como em 1 Tessalonicenses a palavra fala que nós somos filhos da luz, que nós pertencemos ao Senhor e nós estamos na luz, como o Senhor está na luz, né? É como diz aqui, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como vocês de fato são. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Então, é uma mudança radical, é uma transformação completa. A palavra de Deus diz aqui, livrem-se do velho fermento para que vocês sejam. Para que você seja, você precisa livrar-se. Eu só sou o que sou quando eu não sou mais o que eu já fui. Deu para entender? Eu só sou agora o que eu não sou, não estou sendo o que eu já fui. Eu não posso viver o presente estando no passado. E nem muito menos esperar algum futuro. Não dá pra isso, não dá pra acontecer isso, né? É tipo os casos de relacionamento, por exemplo. Quando acontece de uma pessoa terminar um relacionamento e ela sofre, né, e fica triste, mas passa-se muito tempo e ela não segue em frente. A vida dela tá passando e ela também está passando? Não, ela tá ficando. Por quê? Porque ela tá presa naquele relacionamento que ela teve, que fez ela sofrer, que machucou ela, e ela não tá andando. Ela tá presa no passado, mas a vida dela passa, a vida dela anda. A novidade de vida de Cristo, ela só chega até você, ela só chega até a vida de uma pessoa quando o passado dessa pessoa não existe mais. Quando o velho eu dela já morreu. Porque como é, me diga aí, como é que algo pode ser novo se ainda é velho? Como? Não dá para ser. É por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento. E sem fermento. A massa nova, ela não precisa do fermento. Ela não precisa do fermento. Como vocês de fato são. Olha só. Vocês, nós já somos de fato uma massa nova. Mas a gente precisa deixar o fermento velho para que a gente seja, como diz aqui a palavra, massa nova e sem fermento.
pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, ou seja, comemoremos a festa, a vitória, com esse Cordeiro, Cristo, que foi oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Portanto, celebremos a festa com esse Cordeiro, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da imoralidade. A nossa celebração, a nossa festa, o nosso festejar não tem que ser com o fermento velho. Para ficar uma coisa mais clara, toda vez que eu falar a palavra fermento, pensa na palavra costume, pensa na palavra hábito que você tinha, a sua maneira antiga de viver, porque é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Portanto, celebremos a festa com esse Cordeiro, não com fermento velho, não na maneira de viver do mundo, da maneira de viver do pecado, nem com o fermento da maldade e da imoralidade, ou seja, segundo a vontade da carne, segundo ao querer do mundo, do curso do mundo. Em seu lugar, ou seja, ao invés disso, festejemos com os pães sem fermento, com o pão puro da honra, da sinceridade e da verdade. Jesus, ele mesmo disse que é o pão da vida. Então, a nossa festa, o nosso festejar, o nosso caminhar com Cristo, a nossa celebração de glória em glória, como o Senhor está nos renovando, como o nosso homem interior está sendo renovado, dia após dia na caminhada com o Senhor, deve ser uma festa com os pães sem fermento, com o pão puro da honra, da sinceridade e da verdade. Jesus, ele disse que é o pão vivo que desceu do céu e que dá vida. Ele dá vida ao mundo. Então ele mesmo disse que aquele que não comer da sua carne, que não beber do seu sangue, não tem a vida verdadeira, ele não tem a vida eterna em si mesmo. Então, que a gente deixe o fermento velho e agora passe a festejar como a palavra de Deus diz aqui. Em seu lugar, festejemos com os pães sem fermento. Você é uma massa nova. Cristo é o pão vivo que desceu do céu para te dar vida. Viva como massa nova, festejando com o pão sem fermento. Receba no seu coração não os ventos de doutrina, mas apenas os ensinamentos. Lembra o que o pão faz? Alimenta. Então receba no seu coração, receba na sua mente, receba na sua vida os pães que Cristo te dá todos os dias, os alimentos dos ensinamentos que vêm dele, da cultura do céu, do reino de Deus que está aí dentro do seu coração. Você sabe o que é o reino de Deus? Sabe o que é? Jesus, ele disse em Mateus 4,17, a palavra fala, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Jesus disse, quando o reino de Deus vier, não será uma coisa que vão dizer, veja, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. E o que é o reino de Deus? Vamos abrir aqui rapidinho em Romanos, porque eu quero recapitular, eu quero que vocês entendam totalmente o que a palavra de Deus está falando sobre esse final aqui, do festejar com os pães sem fermento, com o pão puro da honra, da sinceridade e da verdade. Abre aí comigo em Romanos, no capítulo 14, deixa eu ver, tá? Versículo... peraí, pra gente não se perder. Romanos capítulo 14, versículo 17. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim.
Eu, eu dei essa voz que eu perdi, eu tava procurando aqui. Mas sim, a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus que está colocado dentro de você, meu irmão e minha irmã. Esse é o reino de Deus. E a palavra diz aqui que é justiça, que é paz e que é alegria que vem do Espírito Santo. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Já recebeu já o dínamos, o poder do alto? Você é um testemunho de Jesus em todo lugar que você vive, que você vai? Então o reino de Deus está dentro de você, cara. O que você tem que fazer então? Você tem que viver segundo a massa nova. Glória a Deus, aleluia. Ó, Deus é bom demais. Você tem que viver segundo. Você tem que viver segundo a massa nova que você é. Por que você vai se moldar ao padrão desse mundo aí? Pra quê? Me diz aí, vai. Sério, isso é brincadeira mesmo. Por que é que você vai olhar pra esse mundo, o curso do mundo, a paz que o mundo dá, e você vai querer se igualar? Você vai querer aceitar, vai querer buscar as coisas aí que esse mundo oferece? Pra quê? Pra quê? Jesus disse que o caminho largo, muitos passam por ele. É um caminho que vai levar para a perdição, a porta larga e o caminho espaçoso. Muitos passam por ele e é um caminho que conduz para a perdição. Então, o salário do pecado é a morte, o mundo oferece a paz da guerra, da desgraça, né? Que a desgraça é a falta da graça. Então, pra quê? Pra que você querer viver segundo o curso desse mundo? Deixando que o mundo use da fraqueza da sua natureza humana, desse corpo, para fazer aquilo que você não quer, que você odeia, mas que se o mundo conseguir, se o pecado conseguir te dominar, se você der lugar, ele vai te conseguir lá, bater na porta, né? Você vai abrir, ele vai entrar e vai te entristecer, ele vai te corromper, vai afastar você do Senhor. Então, não tem pra que não. Você é massa nova. Então lança fora o fermento velho, se agarra com Cristo, permanece firme na rocha, continua construindo a tua casa nele, que quando os ventos vierem, quando as enchentes se levantarem, quando os ventos, sabe, chegarem aí, isso aí não vai te derrubar nem nada. Não há tentação nenhuma que venha sobre a nova criatura, que é um ramo enxertado em Cristo, que conheceu a sua identidade em Jesus, que ama a Jesus, que vive buscando estar ligado ao Senhor, que ama o Espírito Santo, que conheceu o que é amada. Se você conheceu o que é amado, o que é amada, então você não precisa do mundo, você só precisa de Jesus. O amor dele te basta, a alegria do Senhor é constante sobre você. Aí mesmo onde você está agora, você pode buscar o Senhor, você pode adorar Ele, que Ele vai vir, que vai te encher, vai te renovar, vai te revelar, e você vai ser muito feliz e vai fazer a obra do Senhor por todo canto. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Comente o que Deus falou ao seu coração através dessa palavra. Compartilhe a palavra de Deus para outras pessoas, seus amigos, familiares, pessoas que você sabe que se afastaram do caminho do Senhor, pessoas que você quer ganhar para Jesus. Vamos usar aqui esse meio da internet para poder espalhar o evangelho e poder ganhar muitas e muitas vidas aí para Jesus. Beleza? É isso, gente. Que Deus abençoe e fiquem na paz. Falou!